vamos ver a Cristo Fidelis Light. E qual é o objetivo da gente ver? Todo cristão, ele necessita ter o que a gente chama de espiritualidade. Espiritualidade não é só um momento vivível. Espiritualidade é aquilo, como que o Espírito Santo guia a nossa vida. A pior coisa na vida é a gente não ter uma visão da nossa própria identidade, da razão por que a gente sofre, da razão por que a gente está sobre a terra. Fazer as coisas só por fazer, sem sentido, não tem razão de ser, né? Não tem razão de ser. O sofrimento vai ser que vir, né? Então aquilo que está em Mateus 16 e nos paralelos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é quando nós associamos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus. Só que cada um tem o seu itinerário de cruz, o seu processo de cruz. Quando nós não entendemos, ou melhor, nem entender, porque muito sofrimento da vida nós não vamos entender mesmo, mas quando não tem um sentido aquele sofrimento, que esse sentido nos é dado pela nossa espiritualidade, é aquela hora que a gente tem vontade de jogar tudo para cima e sumir. Então, agora pensando em igreja, nós queremos ter uma espiritualidade clara do leigo, né? Para que nós possamos, trabalhando isso, tendo o sentido disso, e quando vir o sofrimento na nossa ação pastoral, a gente seguir em frente, caminhar, e não jogar tudo para cima. Esse documento do Papa São João Paulo II, do dia 30 de dezembro de 1988, então já vai muito tempo nisso, dividido por 3 capítulos, né? Primeiro, a dignidade dos fiéis leigos na Igreja Mistério. Segundo, a participação ativa dos fiéis leigos na vida da igreja como comunhão. E o terceiro, a corresponsabilidade dos fiéis leigos na igreja como missão. Então, igreja que é mistério, comunhão e missão. Então, mistério que é a própria Trindade, que é a essência, comunhão, aquilo que nós falamos na primeira parte. Só que quem é comunhão sempre vai querer que a comunhão aumente, sempre vai querer colocar outras pessoas na comunhão. Então, quem é comunhão nunca é egoísta, ele sempre vai buscar outras pessoas para viverem a comunhão. Então, é esse o sentido da tríade: igreja como mistério, a igreja em si, como comunhão, e essa comunhão se abre, ela se expande para chamar outros à comunhão. Então, aos trabalhadores da vinha, então vamos pegar Mateus 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados, e disse-lhes:
ide também vós para a vinha, e eu darei o que é justo. Eles foram. Tornando a sair na hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 11ª, encontrou outros que lá estavam, e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse ao dono da vinha, ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também. Ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu igualaste a nós, ao que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo, não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último mesmo que dei a ti. Não tenho direito de fazer com o que eu quero com o que é meu? Ou estás com ciúme, porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros serão os últimos. Primeiro, então, o Papa Bento XVI, quando ele assumiu o papado, foi essa palavra que ele falou: eu sou um simples operário da vinha do Senhor. Primeira característica: a vinha, obviamente, a gente pode entender como a igreja como comunhão. Segundo, a vinha, porque o reino de Deus dos céus é semelhante ao pai de família. A vinha é do pai. A igreja não é nossa. A igreja é de Deus. Tá? Então nós somos operários da vinha dele. Essa consciência de que a vinha não é nossa nos liberta da tentativa de tomar posse daquilo que não é nosso. Agora, essa multidão de homens e de pessoas, o Senhor continua a passar e a chamar trabalhadores à vinha. Repara que quando ele vai falar, principalmente para os da 11ª hora, o que eles falam? Por que vocês estavam aí o dia inteiro? Não é porque eles foram chamados e falaram não. Ninguém nos chamou. Claro que os primeiros podem ser os fariseus, e os últimos os pecadores que entram no reino. Mas pensando em vida de igreja, não importa quando entra ou quando vem, mas o importante é, ao convite do Senhor, eu ir trabalhar na vinha. Então eu sou chamado a trabalhar na vinha, a fazer aquilo que o Senhor me chama na vinha. Eu me coloco à disposição. Agora, o que eu não posso é ficar sem fazer nada, ou ir para a vinha e lá não fazer nada. Eu vou para a vinha para trabalhar nela, na vinha que é do Senhor. Eu não sou dono da vinha, mas também os outros também não são. São João 23 se convocou o concílio, chegava a hora de crise, de ver aquela confusão toda, e aí falam que ele rezava, e uma hora o Senhor falou no coração dele: por que você está preocupado? A igreja não é sua,
a igreja é minha. A partir dessa noção interior, São João 23 voltou a dormir. Então a igreja, a vinha, a comunhão não é nossa. A comunhão pertence ao Senhor. Agora, a minha identidade está atrelada a trabalhar na vinha do Senhor. A chamada é para todos, não somente para os que são aqueles que estão à frente, os padres, os bispos, mas todos são chamados aí a trabalhar na vinha. Cada um tem o seu lugar para trabalhar na vinha do Senhor. Eu não devo estar no lugar do outro e nem o outro estar no meu lugar. Eu devo encontrar o meu lugar. Outro ponto disso não é você que vai pular a cerca e vai trabalhar na vinha. Aí existe algo chamado vocação. Reparemos que na parábola é o pai de família que chama o trabalhador para trabalhar. Ele combina aquilo que deve ser pago. Então nós devemos ter a visão de que é o Senhor quem nos chama para estar no lugar, na comunhão, para lá trabalharmos. É isso que a gente chama de vocação. E vocação sempre vai ter os dois lados. O lado interior, que é o quê? O meu querer, aquilo que eu sou apto a fazer. Então, eu não entendo bolufas de música. Eu vou lá pegar o violão e vou tocar. Certo? Cada um tem o seu chamado. E Deus capacitou você para o chamado. Agora, o chamado, ele tem os sinais de Deus na história que vai mostrar o teu lugar na vinha. É as duas coisas. Tanto o teu querer, as tuas aptidões, as tuas qualidades, os teus dons, os teus carismas. Essa é uma parte. A outra parte é Deus vai mostrando que é ali que você tem que estar. Mesmo que naquele lugar haja sofrimento, porque não tem trabalho na vinha sem sofrimento. Então imagina um sol desse, você no meio da vinha trabalhando, deve ser uma delícia, né? Todo trabalhador tem sofrimento. E aí trazendo para nós, toda vocação e chamado para estar na vinha vai ter o seu respectivo sofrimento, tá? Quem são os leigos? A Lumen Gentium 31 vai dizer: todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja. O cânon 207 vai dizer: por instituição divina entre os fiéis, há na Igreja os ministros sagrados, no direito também chamados clérigos, e os outros fiéis são também denominados leigos. Em ambas as categorias, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, mediante votos ou outros vínculos sagrados, reconhecidos e sancionados pela Igreja, em seu modo peculiar, consagram-se a Deus e contribuem para a missão salvífica da Igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da Igreja,
pertence à sua vida e santidade. Tecnicamente, os religiosos não pertencem às ordens sagradas, também não são leigos, porque tem uma categoria específica. No entanto, a distinção entre leigos de uma parte, membros da Sagrada Ordem do Estado religioso de outra, é utilizado no Vaticano II para tratar especificamente dos leigos como são entendidos hoje. A Christo Fidelis, ela reconhece que havia uma concepção pré-conciliar negativa de leigos, e é o objetivo do concílio propor uma visão positiva. E qual seria essa visão negativa? É só ver o leigo como ovelhinha, em que os pastores precisam cuidar, e essas ovelhinhas, elas são totalmente fracas, frágeis e passivas. Então, hoje há uma concepção de que não há igreja sem a paróquia, sem a colaboração dos leigos. É simplesmente impossível isso. Apesar de algum delírio de alguém aqui ou ali querer destruir todas as pastorais, e infelizmente isso acontece, destruir todas as pastorais, não é necessário pastoral nenhuma, e o padre fazer tudo, isso é simplesmente anticonciliar, antidocumento, anti-igreja, de tudo. Não tem como. Então o leigo, ele tem que encontrar o seu lugar na igreja, e aí trabalhar nesse lugar dentro da vinha do Senhor, em colaboração, obviamente, com aqueles que estão à frente, que foram colocados à frente, que são os padres, os párocos, vigários, o bispo, e no caso o Santo Padre, o Papa, tá? Ninguém pode esquivar-se da sua própria missão. Legitimar a indevida separação entre fé e vida, entre a aceitação do Evangelho e a ação concreta nas mais variadas realidades temporais e terrenas. O que caracteriza a vida do leigo é que ele tem a vida no mundo, enquanto padre e religioso não. O que é vida no mundo? Não é vida mundana. Aí tem uma diferença, né? A vida no mundo é trabalhar, é o se relacionar, é o ter esposo, ter família. Então há preocupações na cabeça do leigo que o padre não tem, e há preocupações na vida do religioso do padre que leigo não tem. Todos são seres humanos, mas com vocação específica, com chamado específico, certo? Então o leigo deve colaborar com o padre, mas o padre também deve respeitar o leigo, e cada um deve respeitar um ao outro, e cada um no seu quadradinho, vivendo a sua própria vida, porém colaborando a partir do seu lugar na vinha do Senhor. A partir do seu lugar na vinha do Senhor. O leigo não deve se clericalizar, nem o padre deve se laicizar. O leigo não é um mini padre, e o padre também não deve viver como um leigo, porque ele tem a sua respectiva dimensão vocacional. O padre não deixa de ser humano, ele não deixa de ser, mas ele vai viver a sua vida humana a partir da perspectiva vocacional a qual ele foi chamado a viver. Então, nessa perspectiva também, a gente vai também olhando cada um na sua própria dimensão.
E aí vamos poder crescer e ajudar os outros a crescer. Por isso o documento vai alertar já na introdução: o secularismo, por um lado, por outro lado, há uma sede de religião muito grande. O que não falta no mundo são profetas e que falam que a religião vai acabar. Aonde a religião está acabando? Nos países que têm uma certa condição de vida. Há países como Lituânia, por exemplo, acho que é Lituânia ou Letônia, um dos dois, em que 90%, acho que é Letônia, 90% é ateu, 90% é arreligioso. Só que o que acontece com situações assim? A população começa a diminuir com mais força do que em países que há uma visão religiosa. Por quê? O ter filho, como eu falei na primeira parte, não é só questão eu vou ter filho para cuidar de mim quando morrer. Isso daí seria muito egoísmo, né? É a ânsia do crescer e multiplicai-vos para criar novos seres humanos e fazê-los crescer. A alegria do ser humano, a felicidade do ser humano é eu fazer um ser humano, um outro ser humano crescer. Crescer aí, gente, é em todas as áreas. Crescer na graça, como Jesus lá no final do capítulo 2 de Lucas, crescer no corpo, crescer em mentalidade, crescer em relacionamento, crescer psicologicamente, crescer em todos os âmbitos da pessoa. Você pode ter 120 anos e você vai morrer amanhã. De hoje para amanhã você tem que crescer. E os outros seres humanos, inclusive aqueles que cuidam de você, vai te ajudar a crescer como ser humano. Tá? Quando não há perspectiva de Deus na vida da pessoa, começa o egoísmo. E esse egoísmo faz com que a pessoa perca a visão. Para que eu vou cuidar de outro ser humano? Eu prefiro o cachorro, então. O Brasil está entrando nisso. O censo 2022 está saindo os dados com relação à religião, e olha que nós estamos em 2025. Já saiu dado tudo quanto é jeito. Religião está meio atrasadinha a coisa, mas a gente já sabe de alguns dados. Em 2010, que foi o último censo, a Igreja Católica tinha 67% da população do Brasil. Então tinha certos de outras denominações que já vinham com profecia assim. No próximo censo, que seria 2020, que não aconteceu por causa da pandemia, foi para 2022, a Igreja Católica vai estar abaixo de 50% e vai haver uma explosão do mundo pentecostal e neopentecostal. E depois a gente vai, em 2030, a gente vai ser maioria. Quais os dados que o censo está mostrando? A igreja caiu, e o dono dele falou isso semana passada com relação à cidade de São Paulo, quando os dados saíram. Baixou de 67% para 62%. Os evangélicos ficaram ali mais ou menos, tá? As religiões de matriz africana aumentaram um pouco, mas também é muito pequeno. Quem aumentou? Chegou a mais de 10%. Os sem religião. Não é ateu, é os chamados desigrejados, os sem religião. O que está acontecendo? As pessoas estão deixando a parte institucional, por causa de todos os dados que eu falei anteriormente. Eu não quero conviver, eu quero um relacionamento entre Deus e eu e Deus. E igreja foi inventada pelos seres humanos
só serve para tirar a nossa fé, e eu não quero entrar numa instituição. Mas não é igreja católica. A pessoa não quer igreja católica, não quer igreja presbiteriana, não quer igreja pentecostal, não quer centro de umbanda, não quer entrar no espiritismo, não quero nada. Eu só quero Deus e eu e Deus, e viver apartado de qualquer coisa. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Então é um secularismo, é um laicismo, é um clericalismo. Aí vem a reação clericalista, pessoas que só querem o poder, então elas querem entrar em igreja, não para servir, não para ser trabalhador da vinha do Senhor. Eu quero cargo, eu quero a função, mas eu não quero o serviço. Eu quero o emprego, mas não quero trabalhar. Tá? Então, em igreja está acontecendo isto. E essa pessoa começa a trabalhar em igreja, e ela simplesmente trabalha, às vezes trabalha, e outras figuras também acontece assim. Então tem a turma do emprego, que só quer aparecer, e tem a turma do ativismo. Eu quero trabalhar, e trabalhar muito, para ter evidência social aonde eu estou. Porém, eu não quero saber de convivência. Eu não quero saber de rezar. Eu não quero saber de me relacionar. Eu trabalho na festa paroquial quanto vocês quiserem, mas não conta comigo para convivência. Não conta comigo para formação. Não conta comigo para estar junto. Não conta comigo para ir na missa. Então são figuras que vai surgindo, que isso vai demolindo a nossa convivência. Nós, como paróquia, temos que ser escola, mas não escola só de dar aula. Escola no sentido de casa de formar ser humano. Ser humano é formado numa paróquia, numa igreja, por quê? Nós temos paroquianos, nós somos da Diocese de Santa Maria. A gente não é em primeiro lugar diocesano, a gente é em primeiro lugar paroquiano. Por quê? Porque você vive numa paróquia. Claro que a paróquia está em comunhão com a Diocese e está em comunhão com a igreja inteira. Mas eu falo da vivência prática, é a paróquia. Quer dizer, o bispo quando? Uma coisa que nem ontem, em outras situações que vem na paróquia, mas a maioria da nossa convivência e vivência é na casa, é no nosso lar, que é a paróquia. A paróquia, ela, como escola, como casa de formação, ela pode ser casa de formação para o louvor, casa de formação de oração, casa de formação da caridade, casa de formação da palavra, tudo isso. Mas o centro disso tudo que eu estou falando é casa de comunhão. Todo ser humano que está aqui dentro deve ser formado para a comunhão, para entrar em comunhão com os outros, para entrar em comunhão com as pessoas. Não importa o trabalhador da vinha você é, não importa o pé de uva que você está limpando, não importa as folhas que você está tirando, não importa as uvas que você está colhendo. Ótimo, é o seu trabalho.
Mas se você trabalha na vinha sem estar em comunhão com o Pai e sem estar em comunhão com os outros, você não é um verdadeiro trabalhador da vinha do Senhor. Tá? E não é festa que promove comunhão. Aonde que a gente vai encontrar essa comunhão? Nos nossos relacionamentos na missa, nas pastorais, e não trabalhar na festa, sim. Mas eu falo de festa porque não é a festa, ela é o cume da comunhão. Não é ela que constrói comunhão. É o estar junto, sofrendo, vivendo e ajudando a crescer ser humano. É ali que a gente é escola de comunhão. Escola, e para não ficar uma palavra muito solta, né? Ai, comunhão, ai que bonito, comunhão. O que é comunhão, gente? Viver junto. O que é comunhão? É aprender a conviver. Um outro elemento hoje é: não se consegue mais conviver. E conviver, gente, é como a gente acabou de fazer. É conviver. É escola de aguentar o outro. É escola de carregar a cruz estando junto. É escola de aprender com outra pessoa. É essa escola que deve ser uma paróquia católica. A paróquia católica, ela não é uma escolinha só da palavra. Só. Ela não é só celebrar o sacramento. Ela não é só, como diz o Papa Francisco, igreja não é ONG caritativa. E principalmente, igreja não é empresa. Igreja, paróquia é família. Família. Agora, família como família, e não família de Facebook. E só ri ali. Só ri ali. Família de aparência. Família de realmente estar junto. De ser comunhão mesmo. Aí sim. Aí sim. Tá? A igreja é mistério, porque, como eu disse, vem do mistério da própria Trindade. Nós somos inseridos nesse mistério pelo batismo, é no batismo que o Senhor nos chamou. E o fiel leigo, como vai dizer o documento, no capítulo 1, participam do tríplice munus, sacerdotal, profético e real de Jesus Cristo. Do sacerdotal, pois incorporados em Cristo Jesus, batizados unem-se a Ele e ao seu sacrifício. Então, você tem a sua pastoral, que tem uma das dimensões mais acentuadas da triamúnera. Você é da catequese, mas como batizado, você tem que participar da celebração eucarística semanal, no mínimo. E aí, aprender a se entregar para Deus naquela celebração, do modo como se deve, participando. Por quê? Porque aí eu vou pegar toda a minha vida e trazer para o altar de Deus. Se não fazer isso, você não aguenta conviver com as outras pessoas. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. Às vezes a pessoa pode alegar assim: a minha família tem tanto problema. Por que eu vou ter que cuidar da família dos outros? Porque, por exemplo, se você é catequista,
que você está educando ou ajudando outras crianças, você está ajudando a família dos outros, né? Ou a gente tem fé o bastante, aquele que uma vez ouvi do Monsenhor Jonas, né? Isso há 30 anos atrás. Ou a gente crê, e quando eu cuido do jardim dos outros, ou até o próprio Deus vai cuidar do meu, ou eu não consigo trabalhar em igreja. Então, o entregar tudo no altar de Deus é uma atitude de confiança de que eu sei que Deus vai me dar graça e eu, na liberdade, vou cuidar de outros e outros vão cuidar dos meus. Agora, tem problema? Claro que tem. Mas a gente vai crendo, rezando e entregando que Deus vai conduzindo do melhor modo possível. Isso é fé. Isso é fé. Tá? Agora, a cruz sempre vai estar lá, mas até essa entrega no altar de Deus faz parte desse processo. Então, essa é a dimensão sacerdotal. Qual é o sacrifício que o leigo entrega para Deus e que nós, como padres, como batizados, também entregamos para Deus? Aquilo que está em Romanos 12:1. Quer dizer, até pegando lá, a gente pode ir lá, Romanos 12:1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Então, o culto espiritual é oferecer na missa a nossa vida. Não importa qual a pastoral que você está, não importa qual, todos nós devemos ter essa espiritualidade. Agora, a nossa vida e liturgia, a nossa liturgia deve ser vivida, tá? Então nós precisamos aprender a entregar a nossa vida para Deus, porque senão a gente não consegue viver. Essa é a dimensão sacerdotal, a dimensão profética. Habilita o fiel leigo a aceitar na fé o Evangelho e anunciar por palavras ou obras. Então voltamos à mesma distinção. Todo mundo é chamado a ter a Eucaristia semanal, a viver, a rezar todos os dias, a exercer sua dimensão sacerdotal de entrega para Deus. Só que há aqueles leigos que são chamados a serem agente pastoral. Então, nessa dimensão, que são os coroinhas, os acólitos, Ministério de Música, Ministro de Distribuição da Eucaristia, leitores. Então, são pessoas que trabalham na dimensão mais estritamente litúrgica sacerdotal, porém, eles também têm que participar da missa. Não é porque você é leitor, você vai sair, não quero, só vou na hora de ler e pronto. Poderia fazer isso? Não. A mesma coisa é música, só vou para cantar, ou essa não quero nem saber. Não. Então, as duas dimensões, você trabalha na dimensão da liturgia, mas você tem que ter uma espiritualidade litúrgica. Na dimensão da palavra, então, catequista, pastoral do batismo, pastoral dos noivos, pastoral da confirmação do crisma, tudo isso daí é dimensão de evangelização, como também os movimentos, é dimensão de evangelização, é dimensão de anúncio da palavra. O leigo de São Tomás de Aquino é chamado a anunciar a palavra. Então, há agentes de pastoral específicos que vão dedicar mais ao anúncio da palavra.
Porém, ele não vai deixar as outras duas dimensões na própria vida. Tá? Só que as duas dimensões têm aqueles específicos, mas todo leigo deve ter o anúncio do Evangelho na boca. Para isso, é o que nós estamos fazendo aqui. Precisa de formação. Não há pessoa na igreja que possa falar assim: eu já sei, eu já vivi tantos anos em igreja, já ouvi tanta coisa, não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Retomo aquilo que eu falei na minha homilia de quarta-feira de cinzas. Nós estamos aqui no sábado pós-cinza, véspera do primeiro domingo da quaresma. São Bento vai falar: a vida do mundo deve ser uma quaresma. A nossa vida é uma quaresma, a nossa vida já é sacrifício e tudo mais. Tá? Primeiro ponto para viver uma quaresma aí, como leigo, como pastor, seja lá como for. Quaresma é o que, gente? Vamos voltar à essência da nossa vida? Isso é quaresma. Então, primeira dimensão da quaresma, vamos fazer penitência? Ótimo. Penitência, gente. Então vamos todo mundo se flagelar aqui. Não. Vamos todo mundo deixar de comer chocolate. Isso está vinculado ao seu crescimento? Se está vinculado ao seu esforço para crescer, você vai fazer essa penitência. Por que a gente faz jejum? Porque todo mundo come. Então é algo comum. Mas eu, como cristão, eu não posso parar só no jejum. Eu tenho que dar passos a mais. Esses passos são vinculados à área que eu preciso crescer. Então escolha a tua penitência, escolha o esforço que você tem que fazer para crescer nessa quaresma. Certo? Você tem que ter a dimensão de amor. Então, qual a caridade que você deve fazer na sua quaresma? Você vai ver o que você precisa fazer. Campanha da fraternidade, tudo agora existe para isso também. Certo? Então, mas você vai ver. Agora, vai fazer, faz alguma coisa para ninguém ver. Uma das coisas mais horrorosas, e aí combinando com o Evangelho da quarta-feira de cinza, quando você for dar esmola, não dê na ponta das praças para todo mundo ver. Porque a tua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, a direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Uma das coisas mais pejorativas que a gente vê hoje é tirar, filmar. Você dá esmola para pobre filmando: olha como eu sou bom. Gente, isso daí é usar pobre para se autopromover. Então é outra doença que a gente vive hoje. Tá? Então escolha, agora escolha dar comida para pobre, tem os vicentinos, tudo bem. Mas qual a caridade que você precisa fazer em família? Agora não é fazer caridade e depois no tempo pascal apresentar a lista para os outros, entendeu? Aí a sua quaresma você jogou no lixo. Em silêncio, escondido, sem ninguém saber. Mesmo, gente, se for pegar uma casca de banana e tirar na rua, alguém pode escorregar, eu vou tirar, pelo bem de quem nem eu sei. Estou dando um exemplozinho pequenininho, mas só para a gente saber. Tá? Então, tem a dimensão de esforço para crescer, tem a dimensão da caridade, tem a dimensão da oração. Então, qual parte da sua vida você precisa crescer na oração? Certo? E aí a dimensão que nós estamos falando da palavra. Leia a Bíblia todo dia. Tem que ler. Tá? Vai ler o quê? 10 capítulos por dia? Não precisa fazer isso.
Mas foi um trechinho, leia. E livro, né, gente? Livro não morde. Nós hoje, diferente dos nossos avós, no tempo dos nossos bisavós, a sociedade brasileira, 90% era analfabeta. Hoje é o contrário. E além disso, procura formação boa. Essa história de ficar agarrado com gente que no YouTube e no Instagram fala 1 minuto, nesse minuto eu vou solucionar todos os problemas da sua vida. Gente, vai acreditar em pessoas assim? Então, você sabe ler? Vai ler. É um livro que presta. Se alimenta de coisa boa. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa. Vai ver. Vai se formar. Essa é outra dimensão da palavra. Eu não vou me formar porque eu sou catequista, eu vou me formar porque eu sou cristão. E eu, como cristão leigo, eu tenho por obrigação, mesmo se for um livro, ler um trecho por dia, mas eu vou me esforçar nessa quaresma a começar uma vida de formação no Evangelho. Certo? Então tem santos que escreveram tanta coisa. Santa Teresa de Jesus, sabe? São João da Cruz, e tantos. A Imitação de Cristo, que é um livro mais popular do que é o segundo livro mais publicado depois da Bíblia, a Imitação de Cristo. Vai ler. É um trechinho por dia. Vai morrer fazendo isso. Agora, não faz um pingo de esforço para ler. Cristão sem formação está destinado a perder a fé. A regra é clara. Eu preciso me informar. Eu preciso de formação. Eu preciso buscar fonte segura. Quer buscar outras fontes além da igreja? Ótimo. Só não vai me afirmar que a terra é plana. Porque aí é ficar de quatro e vai linchar, né? Quer dizer, tem 1000 coisas falando, mas eu preciso me convencer. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Então, se é necessário eu aprender novamente o que é ciência, eu vou pegar o livro lá do meu neto, que está na 7ª série, vai ler o livro dele. Quem sabe você cresce um pouco. Então, essa dimensão da palavra não é só decorar a Bíblia, gente. Claro que a Bíblia em primeiro lugar, Catecismo da Igreja Católica, livros de espiritualidade, mas também conhecer. Vai conhecer quem é o ser humano. Tem canais no YouTube, um que eu sigo, que chama Didáticos, que é curtinho, vai falar lá sobre temas de psicologia humana. Vamos entender o que é depressão? Vamos entender o que é síndrome do pânico? Vamos entender o que é bipolaridade? Vamos entender o que é narcisismo, que é uma praga que está hoje em dia? Vamos entender o que é abandono afetivo que eu posso ter vivido na minha vida? Vamos entender a vida? Vamos crescer um pouco? Isso tudo é dimensão da palavra. Jesus, quando pregava, ele pregava daquilo que é a vida humana. Agora, quer viver como se a vida humana não existisse? Formação humana. Sem formação humana, não adianta estudar, ser doutor em teologia. Daqui a pouco você está professando que o demônio é Deus e virando idólatra.
formação humana, que é isso que eu estou falando, não é algo do outro mundo, é essencial na nossa vida. Isso faz parte da dimensão da palavra, faz parte da minha formação como leigo. E se vocês repararem, muitos dos problemas que a gente tem em família e em igreja, não é tanto porque não conhece a Bíblia, é porque não tem formação humana, não tem base humana. Para ter caráter, gente, e eu não tenho, eu preciso entender por que está faltando isso na minha vida. Vamos colocar a seguinte situação: eu adoro roubar os outros. Eu amo roubar os outros. Eu amo. A pessoa virou as costas, eu pego. Eu tenho prazer nisso. É um pecado, certo? Por quê? Por quê? Porque eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim porque eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. O que é isso? Não quer se trabalhar, não quer deixar a palavra de Deus penetrar no coração, não quer se conhecer. Aí é sempre a frase de Teresa, né? É preferir um dia de autoconhecimento, é melhor que uma vida inteira de oração. Então eu preciso entender minha vida. Pode ser que eu tenha tido educadores como pai e mãe, ou outras pessoas, que ou me ensinaram que o mundo é meu, e que ele está aí à disposição, ou foram relativistas, tanto faz como tanto fez, porque o importante é você ter as coisas. Ou eu fui educado, não é lá. Então, mas eu não sei, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Quando a gente fala da dimensão da palavra, é tudo isso, gente. E a terceira, que é a dimensão munus real, que é de realeza, que é de servir, somos fiéis ao serviço do reino e sua difusão na história, que é o amor, que é a caridade. Então, novamente, todas as pastorais sociais, Vicentino, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral do idoso, e aí vai, pastoral da saúde, e todas elas que cuidam do ser humano. Então, há agentes específicos, leigos, para trabalhar nessas dimensões. E eles vão se aplicar a isso. Só que todo mundo é chamado obrigatoriamente a amar. Você, a dimensão de cada ser humano é assim: você é formado pela palavra para ter a graça e se abrir a graça de Deus na dimensão da liturgia, para que essa te transforme e você ame. Vamos pegar Mateus 25. Mateus 25, 31. Vamos nos deter, porque a gente às vezes passa correndo em palavra de Deus assim, a gente não para, né? Mas vamos pegar isso, qual é a razão que eu estou falando? Para falar da dimensão caritativa, tá? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, o trono de Jesus é a cruz, e ele deu a vida por nós,
E esse trono é que nos julga. A entrega dele na cruz por nós, pela nossa salvação, vai ser o nosso julgamento. E serão reunidas em sua presença todas as nações, quer dizer, o mundo todo, o universo todo. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita. Por que é ovelha de bode? Que é algo da vida humana. Porque nenhum pastor que é pastor de ovelha vai confundir uma ovelha com um bode. Nenhum pastor vai fazer isso. Todo pastor sabe o que é uma ovelha e o que é um bode. Quer dizer isso o quê? A distinção entre maus e bons no fim do mundo é plena. Não vai haver mistura. A divisão é plena, é total, certo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Então nós somos os benditos, Deus faz que sejamos os benditos do Pai, aqueles que foram e que se abriram à bênção de Deus. Recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. O que é isso aqui? Isso aqui é João 14. Não se perturbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando Deus nos chamou à vida, o lugar no céu já está pronto. Para falar a verdade, até antes, porque na memória de Deus a gente já está. Então não é assim, não é vestibular para entrar na USP, certo? Que 144 mil faz o exame e 14 mil entra. Não. É um vestibular em que todo mundo já tem a vaga pronta. Então todos nós já temos nossa vaga no céu. Você já tem o seu lugar no céu, porque foi preparado desde antes da fundação do mundo. É para isso que Deus nos criou. Seguindo: pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, doente e me visitaste, preso e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, com sede e demos beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Por que a gente não vai saber? Porque nós nunca temos a dimensão plena daquele bem que nós fazemos. Uma figura clara com relação a isso é a figura da mãe. Por que eu não falo do pai? Porque a relação da mãe com o filho é muito mais estreita, eu não preciso nem explicar porquê. Aquela criança, ela é totalmente dependente. Nunca um filho vai poder retribuir o que a mãe fez, porque o tamanho do auxílio, da ajuda e de sobrevivência que uma mãe faz para um filho, não estou falando do esforço dela só, eu estou falando a partir da perspectiva do filho. Porque se larga a criança, ela morre e pronto. E se ela está viva, foi porque aquela mulher a cuidou em todos os sentidos, não só físico. Então nós não temos a dimensão do bem. Agora, voltando ao nosso tema, isso é a dimensão da caridade. Nós vamos ser julgados pela caridade que nós fizemos.
Nós vamos ser julgados pelo bem que nós fizemos. Agora presta atenção, por que Jesus não pergunta aqui de missa? Então não precisa ir na missa, é só fazer caridade. Você é só caridoso na graça. E você só é caridoso se você é formado para ser caridoso. Por isso a dimensão da palavra e da liturgia na nossa vida. E Jesus vai chamar dos meus irmãos. Então essa pessoa do seu lado é irmão de Cristo em primeiro lugar, do que ser nosso irmão. É irmão dele. E é pequenino. O que quer dizer pequenino? É frágil. Aí a parábola do bom samaritano de Lucas 10. Todos somos frágeis. Todos. Sem exceção. Tá? E aí, para completar, o outro lado. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Tá? Aqui não é malditos do Pai. Vamos começar a distinção aqui. O Pai não quer ninguém que seja maldito. Eles são malditos por si mesmos. Tem um autor que eu li outro dia, ele falou assim: precisa de muito esforço para ir para o inferno, porque nós temos tudo para ir para o céu, até o lugar já está pronto. Haja esforço para falar não todo dia para um pai que chama você todo dia. Porque normalmente a gente usa a figura da porta larga, né? Que é o egoísmo que entra, a porta estreita, precisa de esforço. Jesus fala isso. Mas tudo é possível para aquele que realmente se entrega para Deus. Tudo. Se é tudo, né? Tá? Então eles são malditos por si mesmos. Tá? Para fogo eterno, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Outro item. O inferno não foi criado para nós. Foi criado para o demônio e seus anjos. Você está indo para um lugar que não seria seu. Não seria seu. O lugar que é seu é o lugar que ficou vazio no céu. Porque quem não foi para o céu, o lugar dele ficou vazio. Deu para entender? Agora ele não foi por quê? Porque ele não quis. Igreja Católica não crê na predestinação. Tá? Por quê? Tive fome, não me desse comer, tive sede, não me desse beber, fui forasteiro, não me recolhesse, estive nu e não me vestisse, doente e preso, não me visitasse. Então eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? Ele responderá com essas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que deixar de fazer a um desses mais pequenino. Repara que aqui ele não fala irmãos. Por quê? Porque os maus não viram que eles eram irmãos de Jesus. Foi a mim que deixasse de fazer. Irão eles para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Então não existe cristão que não deva viver a dimensão da caridade. Agora, caridade com quem? Conforme Marcos 12:31 em diante. Amar o próximo como amar Deus com toda a força, com toda a vida, e amar o próximo como a si mesmo. É esses três: Deus, o próximo e amar a si mesmo. Então nós seremos julgados por exatamente esse amor. É a frase de São João da Cruz: no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. No capítulo 2 vai trazer a igreja como mistério, como nós falamos na primeira parte, tá? Essa comunhão nós somos chamados a igreja já é comunhão,
que é a eclesiologia do Vaticano II, tá? E aí vem, qual é a sua função na igreja? Você tem quantas pastorais? 20, 30, 40? Uma? Não importa. Não importa. A pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: a pastoral que você está construindo comunhão? Sim ou não? E construir comunhão está construindo um ser humano, está tendo relações verdadeiramente humanas com as pessoas, está vivendo a graça nesses relacionamentos, está acolhendo quem vem, está formando as pessoas para a comunhão. Essa é a pergunta. É preferível estar em uma pastoral em que você promove a comunhão do que em 38 que não vai nada. Mas também está em uma, também não fazer nada, também não adianta. Não importa. E onde a gente constrói em comunhão em primeiro lugar? Com os agentes de pastoral da minha mesma pastoral. Então não é com o outro só. Por exemplo, vamos pegar outra pastoral, a pastoral da saúde. A pastoral da saúde vai visitar os doentes, como a Legião de Maria também, certo? Vai lá visitar o doente, uma começa a brigar com a outra na frente do doente. O doente vira e fala: é melhor vocês virem outra hora que você tiver mais calma, porque para isso eu cuido de mim mesmo. Certo? Então, pastoral da saúde ou Legião de Maria vai cuidar do doente? Cuida primeiro do doente, que é a própria agente de pastoral que está do teu lado. Então, vamos cuidar um dos outros ali, estabelecer, criar comunhão, criar ambiente de perdão, criar ambiente de acolhimento, criar ambiente de promoção humana. Vamos criar. Tem pelo menos a intenção. Porque também não adianta, a hora que estiver pronta a comunhão, eu vou para a pastoral. Então a gente só vai no fim do mundo. Então, mas ter essa intenção de criar comunhão, aí eu vou levar essa igreja comunhão para o meu doente, para aquele que está do meu necessitado. Há necessidade também de leigos que supram, como é o caso de celebração da palavra, como é o caso de formação, em que seria a função de padre, mas há um processo de delegação. Nunca o leigo vai ser padre, mas ele vai viver aquela dimensão delegada como leigo. Ele não vai se clericalizar. Para falar a verdade, nem o padre deveria ser um clericalista, mas ele vai viver na dimensão ali, e sempre nessa perspectiva de criar comunhão, tá? Nesse próprio tema de criar comunhão, não só quando vai dizer os seus ministérios e carismas, mas também de muitas outras formas. O fiel leigo participa da vida das igrejas particulares, da Igreja Universal, a Igreja Católica como um todo, da paróquia, na qual deve desenvolver um empenho apostólico, juntamente com os sacerdotes, os diáconos, religiosos, os fiéis leigos, formam um único povo de Deus, tá? Um único povo de Deus. Agora, tem problema, gente? Claro que tem, sempre vai ter. Sabe qual a pergunta que a gente tem que fazer? Como que eu estou lidando com os problemas da pastoral? Como que eu estou lidando com eles? Quando a gente tem problema, primeira coisa que a gente tem que fazer: parar, como vai dizer Jeremias 6, olhar para trás e ver
qual é o que realmente é o problema. O que é realmente esse problema? É o que chama distanciar-se. Esse distanciar é para olhar um pouco de fora o que está acontecendo. E já não entrar em desespero no primeiro problema que está acontecendo. Segundo ponto, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Terceiro ponto, quem pode me ajudar a resolver esse problema? E se é da pastoral, quem são os membros que vão junto comigo resolver esse problema? Não consegue resolver o problema, vai ter que subir para instâncias superiores, que no caso seria o pároco, seja lá quem for, tá? Para me ajudar a resolver esse problema. Então, esse itinerário que está em Mateus 18, a gente tem que procurar fazer isso. Agora, o problema, ele tem que ser isolado da pessoa, não para isentar a pessoa, mas para eu ter a visão clara daquilo que é o problema. Como eu disse, a gente julga atos, mas não julga pessoas. Aquilo que não é da sua alçada e que não é da minha, por exemplo, tem problema que só o bispo resolve. Eu como paro, é isso que eu tenho que fazer, eu vou ver, esse é o espaço que eu tenho para trabalhar. Se é esse meu espaço que eu tenho para trabalhar, eu vou trabalhar no meu espaço. Se isso é além do meu espaço, quem é a autoridade que resolva? Resolveu? Que bom, louvado seja Deus. Não resolveu? A gente entrega para Deus. Eu falo porque é assim que eu trabalho. Como paro. É assim que eu trabalho. Eu gosto muito dos ditados que o povo fala. E um deles qual é? O que não tem remédio, remediado está. O que quer dizer? Não tem o que fazer, vou fazer o quê? Eu vou matar a pessoa? Certo? Ah, mas precisa ser feito. Então a gente vai ver dentro do meu espaço o que eu posso fazer para remediar. Então, se isso dá dentro do meu espaço para remediar, eu vou trabalhar para remediar. Mesmo se for para ouvir reclamação dos outros só. Mesmo se a gente for para reclamar junto. A gente reclama junto, que bom, não vai rezar, né? Daqui para Deus. Bom. É assim que a gente trabalha. Por isso que Santa Teresa, que sofreu muito, inclusive com Eclesiásticos, a paciência tudo alcança, nada te perturba. A paciência tudo alcança. Esse sofrer aquilo que eu não posso mudar ali, faz com que eu vá entregando e eu vá lendo qual o caminho que Deus está apontando para eu seguir. Certo? E o documento, na terceira parte, vai falar da igreja como missão. E aí a primeira coisa, que é o que eu trabalhei a vida inteira nisso, a igreja como comunhão, essa comunhão, como eu falei, se expande em missão. Primeiro pontinho, gente, de uma teologia da missão, em que a gente repete o tempo todo, e que tem que estar claro para vocês. Todos somos missionários pelo batismo. Primeiro ponto é esse. Só que a gente tem aquele estereótipo de missionário na África. Então a gente lá no meio de uma tribo africana, com o evangelho, com a cruz levantada, evangelizando. Claro que muitos fizeram isso. Mas eu não preciso de todo mundo para a África, não transferir a paróquia para a África. Não precisa fazer isso.
Então, o que é missão? Missão é a expansão da comunhão. Missão é missio, é sair. Esse igreja em saída que o Papa Francisco fala, é sair, não é a igreja sair. Pode fazer missão nas casas, faça, vai visitar o povo, faça, mas não é isso em primeiro lugar. É sair de si. É sair de si. O que adianta, vamos dizer, que vocês saiam por todos os bairros, de uma ponta para outra, traz todo mundo aqui dentro, mas todo mundo, sem exceção, vem todo mundo aqui. Certo? Mas encontra aqui um bando de egoístas aqui dentro. Um bando de pessoas que só pensam em si. Um bando de pessoas só fechadas em si. Um bando de pessoas que não quer saber de outra coisa. Você saiu em missão, fez missão. A pessoa vem aqui, ela não encontra a comunhão. O que ela faz? Ela vai embora. Vou falar a verdade, eu falo, você deve ir mesmo. Você deve ir mesmo. Porque se você não encontrou uma escola de comunhão, uma escola de ser igreja, uma escola de palavra que te leva à comunhão, uma comunhão que te leva à missão, é melhor você ir embora mesmo. Então, ser missão, ser comunhão. Faça missão em primeiro lugar com quem está na sua pastoral. Saia de si. Escute as pessoas. Fale para as pessoas palavras que realmente edificam. Aí sim você vai sair para chamar outros, que é a missão primeiro dos movimentos, de chamar pessoas, porque se elas não encontram igreja, comunhão, não adianta fazer missão. Então tudo que eu falei, uma coisa está dentro da outra, não é estanque, palavra, liturgia e serviço da caridade. Não é estanque, igreja como mistério, comunhão e missão. Uma coisa leva a outra. Aí você está vivendo. Aí você é um discípulo missionário conforme o documento de Aparecida.